Teremos agora este que é o segundo painel com o tema Lançamento do Plano Nacional de Capacitação da Construção Civil. Para compor esse painel, convidamos, primeiramente, o nosso presidente da CEBIC, Renato Correia, a quem eu peço uma salva de palmas. Convidando também os nossos moderadores aqui presentes, Ana Cláudia Gomes, vice-presidente de Responsabilidade Social da CEBIC. Ricardo Dias Miquelon, vice-presidente de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC. Convido também Gustavo Leal, diretor-geral do SENAI, Departamento Nacional. Felipe Morgado, superintendente de Educação Profissional e Superior do SENAI. Davi Fratel, diretor de gerente do Sinduscom São Paulo. E Luciana Vasconcelos Nakamura, diretora do programa da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. Feita a composição aqui deste painel, vou aproveitar para que as autoridades que estão ainda em pé, por favor, para acompanhar neste momento. Nós vamos ter aqui no palco a assinatura do termo de cooperação técnica. Peço que o nosso presidente, Renato Correia, também o Gustavo Leal, fique ali próximo, por enquanto, da mesa, porque neste momento nós teremos a assinatura do termo de cooperação técnica entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Nacional, e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, com o objetivo de promover a qualificação profissional voltada para o setor da construção civil. Convido agora para a assinatura o nosso presidente da CEBIC, Renato Correia, o diretor-geral do SENAI, Departamento Nacional, Gustavo Leal. Convido como testemunha deste acordo Ana Cláudia Gomes, vice-presidente de Responsabilidade Social da CEBIC. E Ricardo Dias Miquelon, vice-presidente de Política de Relacionamento do Trabalho, né? Ok? Uma salva de palmas. Todos podem... Agora sim. Só retificando, o nosso Ricardo Miquelon, vice-presidente de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC. Vou pedir para os nossos integrantes que fiquem ali também, para posicionando ali também, para sair na foto, por favor. Importante momento nesse painel, que é a assinatura do termo de cooperação técnica no início deste painel. Muito obrigado. Podem se acomodar, por favor. Para as considerações iniciais, passo a palavra a Ana Cláudia Gomes para fazer as considerações iniciais. Boa tarde. Mais uma vez, obrigada a todos pela presença. E dizer assim, eu acho que se uma palavra, né, o Renato pode registrar o que a gente sente hoje, é alegria e é felicidade, porque eu acho que a gente veio de 2 anos aí trabalhando, pelo menos na Comissão de Responsabilidade Social e, pelo que eu sei, também na CPRT, de preparação das mulheres para começarem uma caminhada liderando a indústria da construção, um letramento dessas mulheres, e agora a gente partindo para uma ação concreta de qualificação de mulheres na cadeia produtiva. Então,
nasce aqui, dentro desse plano, um plano de trabalho específico, onde todas as entidades associadas à CEBIC foram convidadas para aderirem à qualificação, uma qualificação feita sobre a coordenação do Senai Nacional, que é realizada na ponta pelo Senai Regional, né, e totalmente gratuita, e em cada localidade terá uma mulher líder acompanhando e monitorando, fazendo um processo seletivo, buscando empresas apoiadoras, identificando necessidade e demanda de mercado. Então, não é simplesmente qualificar. Primeiro, vamos olhar o que o mercado quer, vamos buscar as mulheres que querem ocupar essas posições para serem acompanhadas e monitoradas por essa mulher líder treinada por nós e, no final, encaminhadas para o trabalho, porque é isso que a gente quer, iniciar um círculo virtuoso. Então, eu acho que a alegria define esse momento e bora parar de falar e partir para a ação. Obrigado. Obrigado, Ana. Bom, queria aqui cumprimentar Gustavo Leal, né, diretor aí do Senai Nacional, um parceiro importantíssimo, né, essa assinatura desse Plano Nacional de Capacitação. É um trabalho... eu estou até emocionado, assim, porque a gente busca tantas ferramentas para essa solução da questão da mão de obra, da produtividade, e quando uma instituição da grandeza do Senai acolhe a ideia, põe a sua equipe para trabalhar, né, acolheu aqui as demandas, né, de Ricardo, de Davi, poxa, e sai um plano nacional que pode mudar a vida de tanta gente para melhor, né, Gustavo? Muito obrigado mesmo. Assim, eu queria uma salva de palmas para Gustavo, para todo o apoio. Queria cumprimentar a Luciana, do Ministério do Trabalho, está aqui nos prestigiando, né? Ter o Ministério do Trabalho num momento como esse, tratando de pessoas, para nós é uma alegria grande também, né? Ana tem feito trabalho aí com as mulheres, que CEBIC jovem, tem tanta contribuição, né, que falar aqui de meu vice-presidente, Ricardo, né, o jovem assumiu só esse probleminha, né, quando a gente assumiu a gestão da CEBIC, o Ricardo foi convidado a ser o vice-presidente de Políticas e Relações Trabalhistas. Eu falei assim, Ricardo, eu queria uma mudança, eu queria um empresário nessa pasta. Nós vamos ter que construir uma solução de mão de obra que é talvez um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar. E ele topou o desafio, né? Ele é empresário, topou o desafio de uma pasta que normalmente é jurídica. Normalmente, nada contra os advogados, precisamos de mais deles. Então, é muito pelo contrário, mas era mudança de uma visão para ser uma construção de solução de falta de mão de obra, de qualificação. Você está ajudando muito, obrigado também. Né? Felipe, né, um parceiraço aí do Senai, parceiro nosso, né, ele também é do Senai, teve uma participação brilhante aqui, obrigado, na plenária de abertura. E o Davi, lá do Sinduscom também, obrigado por estar aqui. Sinduscom, associado dos mais importantes da CEBIC, né, você, em pouquíssimas reuniões, trouxe contribuições fundamentais para esse projeto, né? Então, nós estamos muito felizes. E Gabriel, né, que é a nossa gestora, fique em pé aí, Gabriel. Queria uma salva de palmas para você. Gestora, a Dani da CRS. Levanta também todo mundo agora aqui, bater palmas para você. Pessoal, é isso. Eu vou passar a palavra aqui para Ricardo, vou ouvi-lo, e, na sequência, eu vou pedir já licença a vocês. Eu tenho um painel aqui do lado. Eu queria fazer uma reclamação para o Ministério do Trabalho, me botaram em 2 palestras e queria que eu desse conta das 2. Entendeu? Você me ajuda aí depois nesse negócio. Então, passar aqui para o Ricardo. Maravilha. Bom, boa tarde a todos. Eu compartilho de extrema alegria de estar aqui nesse dia e queria compartilhar com vocês a história de como é que a gente chegou aqui. E foi uma reunião razoavelmente rápida que a gente teve, né, Renato, junto com o Gustavo e com o Felipe, em Brasília, onde a gente já vinha com alguns anseios em relação a esse tema. A gente já tinha desenvolvido um material de pesquisa no ano passado e a gente fez uma reunião
E naquela reunião a gente concordou com quase tudo, né? Para não dizer que foi com tudo. E o jeito que a gente conseguiu conduzir esse trabalho para chegar até aqui, e agora vocês devem estar ansiosos para o Felipe vai apresentar exatamente o projeto, mas como foi fácil quando a gente tem o foco em comum. E eu não tenho a menor dúvida que com o Senai a gente conseguiu construir um foco em comum muito claro. As ideias surgiram, a gente concordou com grande parte delas, e obviamente estamos bastante curiosos agora para ver a aplicação, que no final é o que a gente precisa, mas queria compartilhar essa sintonia, essa sinergia que a gente está tendo, e bastante esperançoso que esse projeto vai trazer bastante benefício para todo mundo. Quem é que vai? Tu que vai apresentar? Já que o Renato saiu, eu vou assumir aqui. Vamos passar então a palavra ao Felipe, que vai então apresentar o Plano Nacional de Capacitação da Construção Civil. Bom, não recebi. Está trazendo. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer falar rapidamente com vocês, apresentar um pouco desse não encontramos. Desse plano, o Plano Nacional de Capacitação para a Construção. Acho que o Ricardo trouxe um pouco desse espírito, né? A CEBIC, junto com vários parceiros, no ano passado, fez vários diagnósticos para que a gente possa desenhar e apresentar esse programa. Bom, rapidamente, só para trazer alguns números do Senai, aqui é bem rápido, né? O Senai, ano passado, atendeu 3.113.000 matrículas em cursos de educação profissional superior. 92% dos municípios brasileiros, o Senai teve algum tipo de atuação. E a gente tem 1.024 unidades, sendo metade escolas fixas e outra metade escolas móveis, né? Então, eu queria trazer um pouco do contexto, porque que o Ricardo trouxe. Olha, a gente convergiu em muitos aspectos para desenhar esse plano. Porque várias pesquisas, aqui são 5, mas ao todo foram 7, foram realizadas no ano passado, onde apresentaram indicadores críticos em relação à formação de profissionais, de pessoas qualificadas para a indústria da construção. E números, 94% das construtoras enfrentando escassez de mão de obra qualificada. Essa qualificação, 72% das empresas citam a falta de qualificação como primeira barreira, né? Então é um número muito grande. 60% dos trabalhadores da construção civil nunca realizaram cursos de qualificação formal. E 71% demonstram interesse em participar. Esse foi o segundo aspecto mais destacado pelos trabalhadores nas pesquisas. Então, o programa, a gente tentou olhar item por item da pesquisa, o próprio envelhecimento dos trabalhadores da construção, né? A idade média subiu de 38 para 41 anos na última década. Um turnover alto na construção, 49%, né? Serventes com uma estagnação, representando 38,5% desde 2020, né? E mulheres, apenas 10% da força de trabalho. E é esse dado que foi colocado nos estudos, né? Necessidade para esse ano de capacitar 105.000 trabalhadores, tá? Para evitar o colapso do setor. E a gente foi olhar, tá bom, pegamos os estudos da CEBIC, dos parceiros, e a gente foi olhar o mapa do trabalho industrial, que é um estudo feito pela CNI, que aponta a demanda de formação inicial de um trabalhador. Se a formação inicial é tanto para repor vagas, quanto para novas vagas, e a formação continuada dos trabalhadores. E a gente viu que aquele número de 115.000 para um ano estava muito próximo se a gente pensar em 220.000, aqui é 25, 26 e 27, né? Então, existe sim uma demanda para o setor, e o Senai, junto com a CEBIC,
buscou criar então esse programa. A gente já vem fazendo bastante coisa para o setor. Para os senhores e senhoras terem uma noção, o ano passado foram quase 92 mil matrículas em cursos voltados somente à área da construção civil. E olhar o histórico dos últimos anos, ele tem aí o 21 e 22 muito devido à pandemia, né? Então teve essa oscilação, mas tem um número grande de profissionais. Na parte de profissionais de ensino superior, para engenheiros, para especialistas, também pós-graduação em BIM, onde mais de 2.800 profissionais foram qualificados. Hoje pela manhã eu fiz questão de destacar também a participação de empresas no Brasil mais produtivo, né? E cursos, que a gente sempre deixou disponível, cursos de qualificação gratuito para toda a sociedade. Mas é óbvio, se isso aqui fosse suficiente, a gente não estaria aqui assinando um plano, né? Acho que eu apertei algum botão errado aqui. Bom, voltou. Então a gente olhou, a gente analisou todos esses diagnósticos, né, Davi, Ricardo, e a gente trouxe 3 premissas, né? Primeiro, a gente tem que se adaptar à realidade dos trabalhadores que estão desempregados hoje, né? Não adianta a gente imaginar que eles vão sair da sua casa e ir para o Senai para fazer o curso. Eles não têm recurso e eles precisam, de alguma forma, sustentar a sua família, mesmo que não seja um emprego formal. Então, a gente buscou atender uma demanda por novos profissionais. E como que a gente vai atender? De acordo com os estudos, a contratação de serventes, ajudantes de obra, essa contratação ela não é tão complexa de encontrar profissionais para essas funções. Então a gente viu, olha, se a contratação de serventes e ajudantes não é complexo, por que não a indústria contratar esse servente, e esse servente durante 50% do curso, durante seu horário de trabalho, ele faria o curso e os outros 50% de uma ação voluntária dele para que ele possa fazer. Então, o curso do Senai seria no canteiro de obras, para o servente ou ajudante contratado, né? E esse curso, metade dele seria no canteiro de obra e outra metade, durante o horário de trabalho, e outra metade logo após o horário de trabalho, com uma carga horária reduzida. O Ricardo fez questão de destacar, olha, o profissional já cansa, então não adianta você imaginar que ele vai ficar 3, 4 horas depois. Então, 1 hora depois do horário de trabalho e 1 hora durante o horário de trabalho seria uma carga horária média, mas a gente vai atender de acordo com a necessidade de cada empresa. E o Senai, como contrapartida, faria gratuitamente para as empresas essa formação. Então, foram essas 3 premissas. E aí a gente começou a analisar quais seriam as vantagens para o empresário e quais seriam as vantagens para o trabalhador, né? A vantagem para o empresário é uma formação gratuita, né? Então o empresário não está pagando o curso para esse trabalhador. A segunda vantagem é a retenção de trabalhadores. O presidente Renato deixou pela manhã bem claro assim, olha, precisamos planejar a próxima obra. Não está simples encontrar a mão de obra como a gente encontrava antes. Então, vamos usar esse programa para engajar e reter os trabalhadores. Começa como servente, ao longo desse processo ele faz um curso ou de pedreiro, de alvenaria, pedreiro de vestimento, amador, né? Então, ele faria o curso e, com isso, a gente tem uma garantia de retenção. Aí sim, o desempregado se estimula a sair de casa, porque ele vai receber o salário, né? E ali ele vai se qualificar, então ele se sente ainda mais estimulado pela qualificação. Flexibilidade do cronograma, o Ricardo deixou bem claro, olha, tem que acompanhar o cronograma da obra, né? Então esse é um desafio do nossos programas de formação. Está no momento do reboco, então a parte do nosso curso que está ensinando o reboco para esse servente vai ao mesmo tempo. E com isso a gente acredita que aumenta a produtividade. Para o trabalhador ou para a trabalhadora, o rápido crescimento e a valorização profissional, né? E o incentivo para estudar no próprio trabalho. Então, ele vai estudar durante
horário de trabalho e no local de trabalho, então ele não vai ter que se deslocar. Tá? O aprendizado prático e imediato e a flexibilidade dos estudos, uma vez que ele vai acompanhar a jornada da obra muito parecida. Então a gente começa com o primeiro programa, primeira ação, né, que nós chamamos de Aprendendo a Construir. Tá? É uma metodologia diferenciada, o Senai desenvolveu essa metodologia, aonde a gente conta com as empresas para que ajude nesse processo de formação, que combina teoria e prática, é no canteiro de obras, tá? E tem um foco de acelerar o processo de capacitação, e essa capacitação muitas vezes feita pelo multiplicador. Que multiplicador é esse? Pode ser o mestre de obras, pode ser o técnico em edificações, pode ser o engenheiro, que se tiver disponibilidade e interesse em participar. Então, quem vai definir qual será o multiplicador é o empresário. Esses 4 cursos já estão prontos, são 90% da demanda inicial do canteiro de obras, mas a gente vai desenvolvendo novos cursos e vai disponibilizando novos cursos nesse processo. É uma metodologia que tem um multiplicador. Se no canteiro de obras tiver menos de 20 alunos para o curso, existe a necessidade do multiplicador. Se tiver mais de 20, o Senai vai ser um instrutor já dentro do canteiro de obras. Tem videoaulas, tem uma série de materiais, o Senai acompanha e dá o suporte pedagógico, tem os livros didáticos, né? E a empresa tem que disponibilizar, então, um espaço com sala, com TV e com internet, para que eles possam fazer principalmente a atividade teórica, né, e a prática, um espaço reservado para que exista essa formação. Aqui tem toda a jornada que esse trabalhador e que essa empresa, junto com os trabalhadores, precisa fazer. Então, primeiro levantar a demanda, junto com o Sinduscom local, né, com o próprio Senai, os departamentos regionais do Senai, para que eles possam aderir ao programa, o Senai possa fazer um planejamento da oferta junto com as empresas, capacitar os multiplicadores das empresas, aí sim começa as aulas presenciais dentro do canteiro de obras e conclui o curso, tem o processo de certificação. Além disso, tem alguns cursos, o Ricardo sempre destacou muito, olha, Felipe, mas tem profissionais que já estão no canteiro de obras que a gente precisa requalificar ou atualizar a sua formação. Então, tem alguns cursos que o Senai está disponibilizando também junto desse processo, para que a gente garanta a atualização e o profissional mais qualificado. Mas esses cursos que serão adaptados a essa metodologia no canteiro de obras para o ano de 2026, mas tem uma série de cursos voltados aí à construção, não somente aqueles. Então, eu expliquei resumidamente essa ação 1, que é no canteiro de obras, né, onde exige, acho que o grande desafio, qual é o grande desafio desse programa, dessa ação dentro do canteiro de obras que chama Aprendendo a Construir. O desafio do Aprendendo a Construir é a parceria com o empresário, uma vez que vai ter a necessidade da contratação do servente, esse servente vai ter 50% do curso dentro do canteiro de obras, dependendo da quantidade de alunos da turma, um multiplicador. Então, esse processo não é simples, mas a gente tem certeza que é de sucesso, uma vez que a gente já testou esse modelo e funciona. Tá? O segundo projeto, a segunda ação, é a ação chamada Elas Constroem. Aí tem um outro formato, né? Isso é muito importante, o formato tem que ser diferente mesmo. É um formato onde uma líder ou um líder de uma empresa, mas principalmente uma líder, busca ativamente mulheres que estão interessadas em estudar e trabalhar na construção civil, e esse curso é feito no próprio Senai, com acompanhamento de uma líder. Por que no próprio Senai? Porque muitas vezes a própria empresa, quando essa aluna concluir o curso, ela vai precisar se preparar. Muitas vezes, só 10% da força de trabalho na indústria é feminina. Então, muitas empresas, muitas construtoras ainda não estão 100% preparadas para receber, mas essa formação vai acontecer no Senai, com a ajuda dessa liderança dos empresários,
eles vão ajudar não só a identificar as interessados, mas fazer com que elas sejam estimuladas por meio de bolsa, por meio de transporte, alimentação, que elas sejam estimuladas a sair da sua residência para ir estudar no Senai, e o empresário também ajudar na contratação após a sua conclusão. Então, exige um esforço também coletivo, né, mas que, a partir de experiências piloto, ficou claro. Tinha uma turma de, salvo engano, de 25 alunos, tiveram mais de 800 mulheres, uma estatística que nos trouxeram. Aqui na escola do Senai de Tatuapé, 50% dos alunos da escola de construção são mulheres. Então, está ampliando esse interesse pelas mulheres. Então, esse projeto vem nessa linha. No mínimo, aí uma turma em cada região do país, para começar, para estimular, para fazer com que, além dos serventes, que as mulheres também possam ter uma formação e serem contratadas no canteiro, para trabalharem junto às empresas. Essas são as duas ações desse Plano Nacional de Capacitação, e o Senai tem como objetivo atender em todo o Brasil essa demanda, junto com os empresários, para ter essa resposta rápida dessa falta de mão de obra qualificada. Obrigado. Eu acho que ele já disse tudo do que, efetivamente, qual é o propósito dessa ação do Elas Constroem. E eu faria umas pequenas adições àquilo que você trouxe, que é assim, para nós, isso começou há 2 anos atrás, a gente começou chamando mulheres líderes e treinando. Aí, no ano passado, vieram 80, chegaram até o final desse primeiro treinamento 50 mulheres de todo o Brasil. Ano passado, a gente escolheu entre as 50, 30 que foram mentoradas, cada uma atuando numa região, e essas 30 foram convidadas a liderar esse projeto localmente. Tá? E a gente queria e colocou como nosso grande objetivo ter pelo menos 5 localidades realizando. A gente já teve 10 adesões de 10 entidades associadas à CEBIC. Vamos ampliar esse prazo, a Dani não está ouvindo, não, até o final do ENIC, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir mais adesões aqui, né, até o final do dia de hoje. E o nosso grande objetivo é esse. Não adianta fazer igual, porque ela não está dentro do canteiro de obra. E a gente precisa, primeiro, atrair essa mulher. E em cada local, a gente vai precisar fazer adequações de como eu me comunico com essas mulheres, como é que eu mostro para elas o que é a nossa indústria, o valor que a gente paga, os benefícios que a gente tem, as oportunidades de carreira que ela pode ter aqui. Se a gente não tiver um trabalho diferente, vai ser mais do mesmo. Então, a ideia é ter essa mulher líder para que ela possa ajudar a encontrar os canais certos para falar com essas mulheres, a fazer um canal com as empresas e preparar essas empresas. Então, esse grupo de 30 líderes está preparando uma cartilha com algumas orientações mínimas de cuidado nesse processo de inclusão, porque eu preciso, sim, preparar a força de trabalho para receber essa mulher no canteiro. E o nosso estudo da CEBIC, assim, uma tristeza que me deu, porque a gente fala, né, 10% é a participação da mulher no mercado. No nosso estudo, bateu 5,8%, porque a gente só entrevistou gente dentro do canteiro de obra. Então, assim, o problema, eu acho que ele ainda é maior do que o que a gente pensa. E também ficou muito claro no nosso estudo que ela ainda recebe menos, cerca de 20% do que os homens. E hoje eu estava aqui conversando com uma liderança. Ana, eu tenho visto muita mulher aí, mas eu entendi que é porque elas ganham menos mesmo. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar para isso. A gente não pode continuar fechando os olhos, porque 51,5% da população brasileira são mulheres, elas precisam querer estar conosco e crescer junto conosco. Então, eu diria assim, esse processo começou há muito tempo na CRS, e quando a gente viu que a CPRT também estava trabalhando nessa questão de qualificação, mas com o foco em toda a força de trabalho, a gente falou, gente, tem que ser junto. Vamos fazer um convênio guarda-chuva e, embaixo dele, 2 planos, né, de ação. Então, eu vou pedir desculpa a todos vocês, porque eu tenho um voo agora, então eu pedi para falar antecipadamente, mas, assim, agradecendo demais a oportunidade, pedindo a cada um de vocês nos seus estados o apoio a estas ações, para que a gente, ano que vem, esteja aqui comemorando o sucesso desse plano de qualificação, né? A gente tem que parar de reclamar e correr atrás da solução. Conta com a gente se quiser trabalhar. Obrigada, gente.
só dando continuidade, obrigado pela apresentação, Felipe. Eu acho que a gente não queria dar spoiler, né? Agora que o Felipe já falou, a gente pode comentar um pouco mais detalhadamente ali as intenções, mas o ponto de partida é que, eu falei isso no painel da manhã e eu reforço, o grande tomador de decisão para a gente fazer uma mudança de paradigma é o empresário, né? E acredito profundamente que é na empresa que surgem as ações, e o que a gente está fazendo com esse plano é trazer a empresa para o desafio da capacitação de uma forma mais efetiva. No momento que a gente está dizendo que vai capacitar o profissional que já está na empresa, no momento que a gente está dizendo que vai capacitar o profissional dentro do ambiente de trabalho dele, e que essa capacitação vai ser feita em 2 horas, porque em 2 horas a gente entende que, na realidade, é 1 hora a mais além do horário de trabalho, porque é 1 hora extra e 1 hora durante o horário de trabalho, que é o tempo que a gente entendeu que era o tempo efetivo para o aprendizado. O que a gente está fazendo é potencializar e trazer o empresário para o jogo. Eu, particularmente, acredito bastante nessas decisões e estou bastante positivo em relação à adesão das empresas. Eu aproveito para dizer objetivamente, cadastrem-se. Nós vamos divulgar agora os canais para se cadastrarem, mas o caminho é a empresa se cadastra, coloca qual a sua demanda de capacitação, a gente vai, através dos senais regionais, então, trabalhar essa necessidade e aí sim planejar o andamento. Mas começa com a empresa objetivamente demonstrando o seu interesse em capacitar a sua força de trabalho, que, como bem falou o Felipe, a intenção é capacitar quem já está no setor, porque a gente também nas pesquisas identificou que o setor tem alguns problemas em relação à retenção e a capacitação de quem já passou pelo processo, né, de adaptação ao setor seria mais efetivo e mais inteligente. Então, em poucas palavras, é com alegria que a gente inaugura esse plano e com bastante expectativa. Gustavo, queria passar a palavra para ti ouvir. Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui no ENIC. Agradecer muito a confiança que a CEBIC tem depositado no Senai, né, na pessoa do Renato, do Ricardo, Davi, né, agradecer a presença aqui da Luciana, né, da Ana, que também teve que sair, e do Felipe, que, pela parte do Senai, liderou aí as conversas aí com o Ricardo. Dizer que para o Senai é importante um programa com essa característica, em que a demanda é colocada em cima da mesa por quem está precisando, quem está sentindo as dores, né? Que é o empresário, que é a empresa. E cabe ao Senai adaptar sua metodologia, construir, né, mecanismos que possam atender a essa necessidade expressada pela empresa. O Senai existe para isso, né? Então, a gente fica muito confortável com programas construídos com essa característica, né? É o caminho para que a gente tenha sucesso. E aqui eu diria que nós temos 2 compromissos com vocês. O primeiro é flexibilidade. Se precisar mudar, se precisar atualizar, se não está funcionando bem assim, mas pode funcionar melhor da outra forma, nós estamos aqui para, né, experimentar e vivenciar e construir juntos. E o segundo compromisso é de que a gente quer e vai disponibilizar esse programa em todo o Brasil. Em todo o Brasil, e aí fica o grande desafio que eu acho que temos, é sensibilizar as empresas. É importante fazer isso através dos Sinduscons, né, e é importante fazer isso através dos Senais locais. A gente já está fazendo isso dentro do Senai, divulgando esse programa para todos os nossos regionais, capacitando os regionais no uso dessa metodologia, e a gente espera ter a adesão das empresas e, com isso, né, minimizar um grande problema que as empresas têm hoje, que é a falta de pessoal qualificado, né, no canteiro. E eu acho que, se formos bem-sucedidos, né, é bom para as empresas, é bom para o trabalhador, é bom para o Brasil, é bom para a economia
isso é o que nos move, né? Sorte que eu fico contente de estar participando aqui desse lançamento e colocando sempre o Senai à disposição das empresas para que a gente possa avançar. Obrigado, Ricardo. Maravilha, obrigado. Vou passar a palavra aqui ao Davi, que participou conosco do projeto, para ele deixar a contribuição dele. Gustavo, primeiro para dizer a alegria que eu tive de participar desse trabalho aqui, que foi coordenado pelo Felipe, e pelo Ricardo. Desculpa, aqui falhou um pouco. Porque esse programa ele chegou em muito boa hora, né? Esse ano, ano passado a gente ficou discutindo causas, consequências da falta de mão de obra, e o momento agora é de fazer, de fato, de colocar a mão e fazer a coisa acontecer. Eu cheguei agora de uma obra nossa, aqui no interior de São Paulo, e nós estamos sofrendo na pele essa falta de mão de obra. A falta de atratividade no setor da construção civil, a falta de qualificação. Isso é geral. Fiz um painel, fiz 4 painéis na terça-feira, aqui na FEICOM, na FEICONFERENCE, que só se falou disso. Ricardo, só se falou disso. O tempo inteiro se falou disso. Então, é de fato o momento de atuar. Os nossos pilares principais hoje no Sinduscom São Paulo é atratividade e qualificação. O Senai São Paulo tem ajudado assim muito nesse sentido. Eu sou grato a todo o time do Senai São Paulo, que tem sido espetacular. O Aru, que está aqui, não me deixa mentir do que eu estou falando. E o momento é esse. Eu sempre falo, estou feliz com isso, acho que a gente vai ter sucesso. A gente conseguiu conectar esse programa nacional que está sendo lançado hoje, as trilhas profissionais, ou seja, nós criamos trilhas onde as pessoas entram aprendizes e saem mestres de obra. Então, esse Programa Nacional de Qualificação vai dar justamente o degrau que cada um vai ter que trilhar na sua carreira profissional. Ricardo, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Gustavo também. Obrigado ao Senai e ao CEBIC por essa oportunidade. Maravilha. Antes que ele saia, a gente não pode deixar de fazer a referência também, agradecimento ao Matheus, que está lá, e a Vanessa, que são, a gente teve uma série de reuniões em conjunto, e eles foram fundamentais para a gente conseguir estar aqui hoje. Queria também deixar um espaço para a Luciana fazer as suas colocações. A Luciana está representando aqui o Ministério do Trabalho, e é uma figura, o Ministério do Trabalho é um ator importante nesse processo. Queria ouvir a Luciana. Obrigada, Ricardo. Agradeço a ENIC pelo convite e parabenizo CEBIC e Senai por essa iniciativa. Cumprimento aqui o Gustavo, o Felipe, cumprimento o Davi também, Ricardo, Renata e a Ana, que já saíram, né? Para o Ministério do Trabalho, o plano ele está muito integrado com o compromisso do Ministério do Trabalho, que é promover o trabalho decente, um trabalho sustentável, né? É muito interessante o plano que vocês apresentaram, porque, quando a gente olha os dados do mercado de trabalho, a gente vê que o setor da construção civil ele tem sido muito crescente, né? Olhando os dados, quando a gente busca os dados lá no Ministério, a gente consegue perceber que o setor cresceu muito nos últimos 12 anos, chegando a gerar 159 mil postos de trabalho. Isso é um número muito expressivo, né? O público, como o Felipe colocou, é um público masculino, de idade média de 38 a 41 anos de idade, só que com a escolaridade mais baixa ainda, né? Com o ensino fundamental incompleto. Ao mesmo tempo que a gente tem muitos postos de trabalho crescendo, formalizados no mercado de trabalho, tem sido também muito crescente o número da informalidade. Verificando os nossos dados, a gente percebe que 67% ainda do público ainda está na informalidade. Então, esse plano ele é muito importante, porque ele traz esperança para essas pessoas de inserção no mercado de trabalho, em melhores condições de trabalho, e isso é muito dentro do compromisso do Ministério do Trabalho.
Lá no Ministério, como eu estava comentando, nós estamos para firmar um pacto pela construção civil, que é um protocolo de intenções a ser assinado entre governo, empresários, representantes dos empresariais e dos sindicatos, com um compromisso no âmbito mais amplo de garantir melhores condições de trabalho no local dos trabalhadores da construção civil. Condições de negociação coletiva, de qualificação, que está dentro aí do plano, de promover formas de trabalho mais sustentável, de inclusão e não discriminação, e várias outras premissas. E até já faço o convite que, quando a gente for assinar o plano, que deve ser agora no segundo semestre, que vocês estão convidados para assinar o plano com a gente. E é muito interessante o que vocês colocaram aqui também, a questão de Elas Constroem, né, o outro plano, que vocês, a segunda ação. Porque lá no Ministério do Trabalho, nós temos também uma política da igualdade salarial. E agora, essa semana, semana passada, na realidade, a gente publicou o nosso terceiro relatório da igualdade salarial e ficou comprovado que as mulheres recebem 20,9% a menos que os homens. Está muito dentro da pesquisa que vocês realizaram, né? E a gente também pode atuar junto com vocês para identificar esse público feminino, para trazer formas de incluir essas mulheres nesse mercado da construção civil. Então, eu coloco aqui o Ministério do Trabalho à disposição para atuar com vocês. No plano, na primeira ação, como o Ricardo colocou, né, que quer tentar buscar essas pessoas que já foram da construção civil, a gente consegue fazer essa identificação lá no Ministério do Trabalho. E eu coloco aqui o Ministério à disposição para atuar vocês com o plano e parabenizo mais uma vez pela excelente iniciativa. Obrigado. Maravilha, pessoal. Estamos finalizando o nosso painel e reforçando aqui, fazendo a propaganda importante, que é: inscrevam-se, acessem o QR Code, cadastrem as suas empresas, cadastrem as suas intenções para a gente começar esse projeto e comemorar daqui a um ano o sucesso dele. Mais uma vez, muito obrigado ao Senai, na figura do Gustavo, pela abertura de comunicação e esse trabalho que foi possível fazer em conjunto. Gustavo, Felipe, Matheus, Vanessa, obrigado, Davi, por participar junto conosco, a Ana, que não está aqui, o Renato, e a Luciana pela presença. Obrigado a todos.